Eu queria começar aqui fazendo algumas considerações é, sobre uns tópicos cujo conhecimento não é possível entender nada, absolutamente nada do que se passa na política mundial hoje em dia. Quando o cidadão ouve dizer que ele vive numa democracia, ele imagina que, apesar de algumas tramas sórdidas que os políticos urdem por trás do pano, o esquema de poder que domina a sociedade é, no essencial, uma coisa transparente, que coincide mais ou menos com a estrutura visível das instituições executivo, legislativo, judiciário, etc. E que, em última instância, é uma coisa que pode ser controlada pelo povo, seja mediante a pressão do clamor público ou pelo exercício do voto. Onde algum resíduo oculto, aqui e ali, acaba sempre sendo, mais cedo ou mais tarde, trazido à luz pelos bravos jornalistas, né, que destampam as latrinas, abrem os esgotos, vasculham os esgotos e expõem os ladrões e conspiradores à luz do dia para que eles sofram as penas da lei e a execração popular. Apesar de algumas falhas ocasionais, maiores ou menores, no conjunto o sistema é aerado pelos bons ventos da liberdade de imprensa e funciona segundo, portanto, acaba funcionando segundo as exigências da liberdade e da razão, não havendo, portanto, motivo para preocupações maiores. Bom, acontece que há mais de 20 anos esse sistema não existe mais. Isso aí parou de existir 2 décadas atrás. O poder dos governos sobre as populações civis, ele hoje em dia já é praticamente incontrolável, reduzindo a apenas a um abstracionismo jurídico a diferença entre democracia e ditadura. E note bem, o que eu estou falando não é nenhuma teoria da conspiração. Conspirações existem, é claro, e sobretudo existe a conspiração globalista, mas não foi ela que produziu esse estado de coisas. Ao contrário, o estado de coisas é a condição prévia sem a qual nenhum projeto como esse do governo global seria sequer pensável. Então, hoje em dia, de fato, há um grupo de poderes econômicos, vamos dizer, realmente majestosos, criando nas nossas barbas um governo global já imunizado contra qualquer tentativa de controle popular. Mas não foi isso que produziu a situação. Ao contrário, a situação é que criou a condição para que isso pudesse existir. E essa situação ela resulta, quer dizer, da convergência de 3 fatores. Quer dizer, primeiro, é algo que já vinha acontecendo pelo menos desde a década de 30, mas que nas últimas décadas, década de 30 do século passado, mas que nas últimas décadas tomou uma força extraordinária. É que a complexidade crescente da administração pública, ela fornece aos governos toda sorte de instrumentos para que eles implantem as medidas que bem desejem, sem ter que passar por nenhum controle legislativo, debate popular, etc, etc. Né? Se você for examinar uma por uma as decisões fundamentais que ao longo dos últimos 20 anos mudaram a estrutura de poder no mundo, diluíram soberanias, transferiram o poder dos Estados, a autoridade dos Estados para organismos internacionais, você vai ver que quase nenhuma foi discutida no parlamento. Foi tudo feito através de medida provisória, decreto administrativo, portaria, decisão judicial, etc, etc. Então, se você quer implantar uma medida e não quer que a coisa seja nem discutida no parlamento, nem apareça na mídia, é muito fácil. Você a implanta através desses instrumentos indiretos. Tá certo? Que ainda tem a vantagem. Primeiro, se for passar pelo controle legislativo, você vai ter meses de debate. Ao passo que uma sentença judicial, vamos dizer, entra em vigência imediatamente. Não é isso? Uma portaria administrativa, a mesma coisa, medida provisória, a mesma coisa. Eu uso a expressão medida provisória porque é o equivalente que existe no Brasil. A medida provisória tem uma duração determinada, depois tem que ser renovada. Aqui nos Estados Unidos tem um negócio chamado Executive Order, que não é provisória. Ela continua valendo, a não ser que o Congresso mande parar. Tá certo? Mas às vezes o Congresso, na maior parte dos casos, o Congresso nem toma conhecimento da coisa. Né? Nós já vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Em segundo lugar, o segundo fator foi que os meios de comunicação
praticamente todo o mundo ocidental se concentraram nas mãos de meia dúzia de grupos econômicos estreitamente ligados ao poder do governo, quer dizer, aquela simbiose de poder estatal e privado, quer dizer, privado entre aspas, na verdade, que hoje em dia é tão característica. Você vê que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, os jornais, canais de televisão estão na mão de 6 grupos econômicos apenas. Quer dizer, basta 6 pessoas, uma telefonar para a outra e combinar o que pode publicar, o que não pode. Tá certo? Então, isso quer dizer que a concorrência entre os meios de comunicação acabou. Só existe uma concorrência comercial, mas uma concorrência jornalística não existe mais. O que um publica, todos publicam igual. E o que um esconde, todos escondem igual. Quer dizer, a uniformidade crescente da mídia em todo o mundo ocidental é um fenômeno patente hoje. Você vai ver, o noticiário não tem diferença se você lê o Le Monde, o London Times, New York Times, Washington Post, é tudo exatamente a mesma coisa. É a mesma opinião, e pior, não é só a mesma opinião, é a mesma seleção. Né? Então, você veja, opinião, é normal que as organizações de mídia tenham lá as suas opiniões e que se apeguem a elas, publique a sua opinião e não a opinião do adversário. Porém, outra coisa é a seleção das notícias. Vamos dizer que, classicamente falando, os jornais se dividem em 2 partes. Você tem uma parte opinativa, que é de artigos assinados e editoriais, e outra parte que é noticiosa. E a parte noticiosa, então, teoricamente, deveria ser independente das páginas opinativas. Tá certo? Então, vamos dizer, os jornais tentavam ser mais ou menos isentos e objetivos nas páginas noticiosas e metiam lá as suas opiniões nas páginas destinadas a isso. Hoje em dia é o contrário. Quando você lê as páginas de opiniões, elas são inócuas, inofensivas. Tá certo? E a verdadeira opinião aparece na seleção dos fatos, seleção e supressão dos fatos. É aí que você vê a verdadeira orientação do jornal. Não pelo que ele está dizendo no editorial. O editorial diz qualquer coisa, frequentemente não tem a menor importância. Então, esse é o segundo fenômeno. E o terceiro fenômeno é o crescimento formidável dos meios científico-tecnológicos de controle e engenharia comportamental, que hoje colocam à disposição de governos ou de qualquer organização relativamente poderosa, meios de você mudar a atitude de toda uma população em uma semana. De tal modo que a população nem mesmo perceba que mudou. Você instila ali novas atitudes, novos valores, novos sentimentos, com uma facilidade impressionante. Como a população não está informada sequer da existência desses meios, vamos dizer, ela é a primeira a colaborar para tornar a operação invisível. Quer dizer, o sujeito é manipulado e não sabe. Ele é o primeiro a dizer que não é manipulado de maneira alguma, que ele é um sujeito independente, que eu penso com a minha própria cabeça, etc, etc. Ora, isso aí vocês podem observar na sua experiência diária. Todo mundo diz que pensa com a própria cabeça e, no entanto, todo mundo pensa igualzinho. Não é um negócio fantástico? Né? Como é que no meio de tantas inteligências independentes, né, elas podem sempre chegar aos mesmos resultados? Não é um negócio fantástico? Então,